E o Flamengo nega a proposta do Crystal Palace pelo Matheus França. Vou estar falando sobre isso. Vou falar também sobre demissão no Flamengo. Estarei atualizando vocês sobre a situação do Claudinho e algumas dúvidas que as pessoas ainda têm sobre o De La Cruz. Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse canal é relevante e ele manda o vídeo para outras pessoas e assim o canal vai crescendo cada vez mais com a sua colaboração, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês, é de graça e não custa nada pra você se inscrever, pra você estar sempre informado sobre o que tá acontecendo no Mengão. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo, gente. E já vou começar esclarecendo algumas dúvidas aqui pra vocês, porque a gente tá sempre trazendo as notícias, dizendo que De La Cruz vai vir pro Flamengo, que o Claudinho... Só que teve algumas mudanças em relação a esses dois jogadores. Explicar primeiro a situação do De La Cruz. A situação do De La Cruz, gente, já está praticamente definida. Eu havia trazido aqui alguns vídeos dizendo que um dirigente do River Plate tinha falado que o jogador queria cumprir o seu contrato no clube e a gente falou, gente, essa informação pode ser verdade, porque o jogador não se movimenta para vir para o Flamengo. É uma postura muito calma para quem quer sair de um clube e quer ir para o outro. Ele não faz pressão na diretoria, ele não mostra a vontade de vir atuar no Flamengo, ele deixa só os seus empresários e os clubes resolverem. Então a gente vê que não tem ali um esforço do jogador e isso é ruim, gente. Porque a vontade do jogador em muitas negociações às vezes prevalece. Porque o jogador querendo ir e você tendo uma proposta boa, você entende, o jogador não quer ficar aqui. Do que vai adiantar ele ficar aqui, ficar até o final do contrato e ele sair de graça? Então não vou tentar segurar ele aqui e negocio o jogador. Nessa situação, ele aparentemente não quer vir, pela postura dele. Pode até querer vir, porque a gente estava trazendo uma notícia aqui de que tinha acordo salarial com o Flamengo, de que tinha tempo de contrato definido, mas força para vir ele não faz. Já a situação do Claudinho é diferente. A situação do Claudinho é a seguinte: ele pode acionar a cláusula da FIFA ainda, o mecanismo de sair do clube? Pode. Só que ele não quer fazer dessa forma porque o Zenit abriu as portas da Europa para ele ter mais visibilidade, para ele poder crescer o seu futebol e não quer sair mal com a equipe russa. Mas ele tem o interesse de vir para o Flamengo e conversa com os dirigentes do Zenit. E isso ajuda na negociação, porque se ele quer vir, o Flamengo apresentando uma proposta que agrade ali os russos, ele simplesmente vai vir para o Flamengo. O Flamengo vai viajar para a Rússia, vai mandar 2 representantes justamente para concretizar essa compra e apresentar propostas que de fato agradem a eles. Porque o Flamengo essa semana fez uma proposta oficial de 15 milhões de euros e eles não aceitaram. Eles quiseram ali esticar mais essa proposta do Flamengo. Eles que estavam irredutíveis, querendo negociar o jogador só por 30 milhões de euros, só por 30 milhões de euros. Não queriam nada abaixo disso ou acima disso. Queria negociar nesse preço e o Flamengo falou, não, dessa forma eu não vou comprar o Claudinho. Só que o esforço do jogador, a vontade de ser negociado, está falando mais alto e o clube russo não quer segurar ele se for dessa forma. Então, essa proposta do Flamengo que foi para 15, pode subir, pode chegar até 18, 20 milhões de euros no máximo. Então o Flamengo entende que dá para trazer o jogador, a gente quer uma reserva para o Arrascaeta, ao mesmo tempo que a gente tem ali o Arrascaeta podendo ir para a Arábia Saudita. Teve um bônus nessa questão lá do time que está interessado no Arrascaeta, que é o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo. O problema é que eles tomaram um transfer ban. Eles não estão podendo contratar até pagar uma dívida. Uma dívida que para eles é tranquilo. Eles estão devendo 300 mil euros a uma equipe por conta de um jogador que eles compraram e não pagaram. Então é uma dívida baixa. Se eles quiserem resolver hoje, eles resolvem. Mas até o momento eles não podem trazer novos jogadores. E isso facilita para o Flamengo ficar mais tranquilo em relação ao Arrascaeta. Porque a gente sabe que a multa do Arrascaeta, para eles pagarem, não é difícil. 50 milhões de euros para a gente é muita coisa. Chega ali a 300, 350 milhões de reais facilmente. Mas para eles é tranquilo de pagar. Para clubes milionários como eles lá da Arábia Saudita. Então isso permite, gente. Isso permite com que eles tenham sim possibilidade de tirar o Arrascaeta, mesmo o Flamengo negando. Aí ficaria a critério do jogador. O Flamengo corre para ter uma reserva para o Arrascaeta, um cara que joga do lado dele. O Flamengo também corre para renovar com o Bruno Henrique, com o Everton Ribeiro, havia trazido essa notícia ontem. Gente, falar de uma proposta que o Flamengo negou
vinda do Crystal Palace pelo Matheus França, time de John Textor, que é o dono ali do Botafogo. Fez uma proposta de 15 milhões de euros pelo jogador e com metas para chegar até o valor que o Flamengo deseja vender. E o Flamengo negou, porque o Flamengo quer vender o jogador por 25 milhões de euros. No começo do ano chegou uma proposta de 20 milhões de euros e o Flamengo negou, gente. O Flamengo entendia que poderia vender 5 milhões de euros mais caro, 10 milhões de euros mais caro e segurou o jogador para essa janela. Só que teve um porém. O Chelsea, que estava muito interessado no jogador, que queria muito comprar ele, recuou na sua proposta, retirou a proposta ali do Flamengo, justamente pelo vazamento das tratativas, o vazamento dos contratos, de como seriam as coisas, e eles não gostaram nada do que aconteceu. Então eles deram uma recuada e o Flamengo negou a proposta oficial do Crystal Palace. Então, até o momento não tem uma proposta ali que tire o Matheus França do Flamengo. O Crystal Palace pode fazer uma proposta maior, até porque o John Textor está acompanhando o futebol brasileiro, sabe como o Matheus França joga, sabe que ele é um jogador diferenciado e pode ali aumentar o valor. A gente sabe que no futebol é assim, gente. Um time vai jogar lá em cima o valor, o time que é dono do jogador, o time que quer comprar vai jogar um valor mais abaixo, até eles chegarem num valor que dê para se equiparar ali ao que os dois querem, que os dois podem, o que um pode pagar, o que o outro quer receber, e assim as negociações vão para frente. Então é dessa forma que o John Textor vai tratar, o Flamengo também vai segurar o jogador, entende que não precisa ficar desesperado para vender esse jogador esse ano, porque já bateu a meta orçamentária ali em venda de jogadores e está mais tranquilo nessa situação. Então o jogador que vale, a multa dele, multa rescisória, gente, se eu não me engano é 100 milhões de euros, 1 bilhão de reais, é um valor bem alto. Então o Flamengo vai aguardar por propostas ali que agradem ao clube. Falar sobre o Bahia, gente. O Bahia fez ali sondagens sobre a situação do goleiro Santos no Flamengo. Um goleiro que a gente nem sabe se é a segunda opção ou se é a terceira com a chegada do Agustín Rossi. Acontece que ele está escanteado, não está tendo oportunidades, justamente pela falta de rendimento dele. Ele que caiu de rendimento, começou a falhar, teve alguns problemas. Ele começou a falhar justamente naquele jogo que a gente foi enfrentar o Palmeiras, que foi o jogo da Supercopa, que, se eu não me engano, o Mike atrapalhou ele e ele foi tirar a bola e ele tirou o braço. Ou seja, a bola passou e ali a torcida já começou a chiar quanto ao Santos. Já tinha também as situações envolvendo ele não pegar pênalti. Então, outros clubes analisam a situação dele, no caso o Atlético Paranaense, porque o Bento tinha possibilidade de sair do clube, mas até o momento ali nenhum clube chegou com uma proposta oficial para tirar o Santos do Flamengo. E, gente, falar sobre demissão no Flamengo, o preparador físico que trabalhou com o Dorival Júnior, naquele time campeão de 2022, do ano passado, ele pediu demissão. O William Costa, ele pediu demissão para ir treinar um time da China. Ele que estava ali com o Dorival, fez aqueles trabalhos todos, mas a gente sabe que grande parte daquele pessoal que estava com o Dorival participava da comissão técnica dele, foi embora com ele, e tinha alguns funcionários do clube que estavam ali trabalhando com o Dorival, mas pertenciam ao clube, não diretamente à comissão técnica dele, ficaram. Mas agora está tendo ali uma reformulação, mas nesse caso aqui ele pediu demissão, ele saiu do Flamengo porque ele quis. Gente, o Flamengo se reapresentou hoje, no caso se reapresentou ontem, treinou ontem, treina hoje para se preparar para o jogo de amanhã contra o Fluminense. Esse jogo vai ser às 4 da tarde e a gente precisa ganhar para a gente dar uma avançada ali na tabela, se manter na parte de cima. E é contra o Fluminense, né, gente? Todo jogo contra o Fluminense a gente sabe que é um jogo pegado, independente da gente ter um elenco ali um pouco melhor que eles e deles não estarem vivendo o seu ápice técnico e físico, mas a gente sabe que o Fluminense é um time que sempre incomodou o Flamengo, independente do Flamengo ter um time astronomicamente melhor, tanto financeiramente, tanto em termos de qualidade. A gente sabe que a gente passou no Campeonato Carioca, então a gente não pode dar mole, tem que entrar ligado. A gente sabe que a arbitragem tem nos prejudicado com vontade, eles têm prejudicado e deixado a gente com raiva. O Flamengo fez até um protesto no último jogo contra o Atlético Paranaense, de não falar com a imprensa. Claro que o Flamengo não ia ali se repetir isso jogo após jogo, porque quem faz isso é o Palmeiras, né? Mas foi um protesto ali independente das outras partidas. Foi um protesto para aquela partida que o Flamengo sofreu ali com a arbitragem. Um gol mal anulado do Gabigol, uma imagem totalmente inconclusiva, e depois de muito tempo que foram achar uma imagem que concluísse que ele estava impedido. Só que as regras do futebol é a seguinte: se você não tem
como provar que está impedido e a imagem é inconclusiva e o jogador não tem vantagem, muita vantagem ao defensor, o gol é válido, gente. Então, dessa forma, erraram contra o Flamengo. Erraram contra o Flamengo, contra o Palmeiras. Palmeiras que conseguiu ali o que queria, né? Com essa pressão que eles têm feito. Não vou ficar aqui choramingando por arbitragem, falando dessas situações, até porque isso não vai voltar. A gente tem que jogar bastante para não depender de arbitragem marcando pênalti em nosso favor, não depender de situações que favoreçam a gente no jogo, até porque a gente não quer isso. Queremos o futebol limpo e queremos que as coisas fluam dentro do campo, dentro do gramado, sempre que a gente tem ali a oportunidade de jogar contra esses times. Vamos enfrentar, se eu não me engano, o Fluminense agora, né? Se eu não me engano, não. Fluminense, depois vai ser o Galo. O outro confronto eu já não sei. Eu sei que no dia 3 de agosto, dia 3 do mês que vem, vamos ter o primeiro jogo da fase de grupos. Vamos ter o primeiro jogo ali das oitavas de final da Libertadores contra o Olímpia no Maracanã. E o Flamengo precisa ganhar, independente de qualquer resultado que venha ter nessa sequência de jogos pelo Campeonato Brasileiro. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse canal é relevante, ele manda o vídeo para outras pessoas e assim o canal vai crescendo cada vez mais com a sua colaboração. Você sabe que com você esse canal chega em lugares altos. Esse canal tem crescido muito com a sua colaboração. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo, gente. Então, ajude, faça parte dessa família aqui. E é isso. Isso aqui é Flamengo. Valeu.